Galerinha, sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha com os amigos. E hoje o cineminha é Pocket. É aqueles filmes que eu pego, eu comento, é uma escolha minha. Assistam, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, vejam se concordam com o que eu disse aqui. Critiquem, comentem, fiquem à vontade. Não se esqueçam, sexta-feira sempre tem cineminha com os amigos, então vem pegar um cineminha comigo. Ah, e não esquece, spoiler alert. Aqui tem spoiler sempre. A gente fala do filme sem cuidar se quem tá assistindo assistiu ou não ao filme. Então, pega a pipoca, senta aí e vem pegar um cineminha comigo. Motel Destino, o novo filme de Karen Ainuz, lançado no ano passado, foi indicado à Palma de Ouro em Cannes, recebeu 8 indicações ao Grande Otelo, que é o prêmio da Academia de Cinema Brasileiro. É um filme que se passa no litoral do Ceará, uma região muito quente, e que, a mim, pelo menos, me suscita inicialmente uma reflexão sobre por que os motéis têm o nome que eles têm. Geralmente o nome de motel tem uma relação direta com o erótico, com a erotização. Porém, Motel Destino, que é o nome do motel, que dá nome ao filme, inclusive, ele tem uma relação que dialoga de perto, na minha leitura, com o texto trágico grego, né, com a tragédia. Eu passo o filme inteiro com a tensão da tragédia que se anuncia que vai acontecer. Assistam e me digam se vocês concordam que houve uma tragédia. Por quê? Motel Destino acolhe 3 personagens que vão formar um suposto triângulo amoroso. Suposto porque as relações vão se apresentando, os personagens vão se apresentando no filme a partir da narrativa, à medida que o enredo, que a história, que os conflitos vão se apresentando, é que a gente fica sabendo quais as relações que existem entre eles. A gente tem o Elias, que é o proprietário do motel, interpretado pelo Fábio Assunção, um homem já na maturidade, mas que não perdeu toda a sua pecha de galã, né, da teledramaturgia que ele sempre teve. Ele é o dono do motel e ele tem uma relação de casamento, provavelmente, com Diana, que é a outra funcionária que trabalha junto com ele nesse motel. E de forma muito curiosa, junta-se a eles o Heraldo, que é provavelmente um dos personagens centrais e o grande desencadeador dessa relação que se estabelece entre os 3. O Heraldo vivia com o seu irmão numa aparentemente grupo familiar, num local abastado, de certa forma, e viviam sob a proteção de uma espécie de chefona de um crime local, de um crime organizado local. O filme inicia narrando que ele tem o desejo de ir embora para São Paulo. Ela tem uma relação um tanto maternal com ele e o irmão dele, o Jorge. Porém, para ele poder ir embora, ele tem que pagar pela dívida de ter vivido ali. E essa dívida, então, é cobrada. De uma maneira muito tranquila, sem nenhum tom animoso de hostilidade. E existe um cliente em débito com esta casa, talvez uma casa de prostituição. Nada é muito claro sobre esse local, até porque a trama toda vai se concentrar no motel. Ele, numa noite, sai, encontra uma mulher numa balada local, eles vão para um motel, transam, ela vai para o chuveiro, ele fica dizendo que já vai e ele adormece. No dia seguinte, quando ele acorda, ela foi embora, deixou ele com todo o prejuízo, a conta, né, do quarto do motel. Ele chama por alguém da recepção, então o filme está localizado dentro da dependência do quarto, neste momento. Eu tô falando isso porque essa ótica vai trocar depois, e a gente vai conhecer
como é que funciona um motel por trás, né? Aqueles locais onde ficam só os funcionários do motel. Ele chama a funcionária, que então é a Diana, quem atende, ela entra em cena, e ali se estabelece as relações. E aí a gente vê esse tom trágico que se apresenta. Ele pega ela pelo pescoço em determinado momento e diz que se ela não libertar ele, não deixar ele sair, porque ele tá trancado dentro do quarto e não consegue sair, ela apresenta a conta, ele não tem como pagar, ele pega ela pelo pescoço e diz: se você não me deixar sair, eu vou quebrar o seu pescoço, porque ele é fino e mais fácil de se quebrar do que o pescoço de uma galinha. E ela então o desafia a matá-la. Ele obviamente não faz, não tem coragem, e ele vai em busca das suas coisas nessa casa para poder. Ela deixa. Tipo, ela permite que ele vá buscar o dinheiro e fica com o documento dele. Enfim, a trama é tranquila em relação a isso. Ele retorna pro motel com as coisas dele e ele tem uma arma. Então, são pequenos símbolos, elementos colocados em cena que vão nos anunciando os perigos que esse enredo leva pro trágico. É muito interessante porque é um suposto relacionamento que vai se desenvolver entre os três, porque quando ela avisa o Elias, de que ela tem um rapaz que entende de eletricidade, ela meio que faz um lobby pro Heraldo poder ficar no motel. O personagem Elias pergunta: é gato? E ela responde: dá pro gasto. Há uma homoerotização do personagem do Fábio Assunção, não explícita ao longo de toda a obra, até porque em um determinado momento existe uma suruba, um bacanal entre eles, mas nada muito explícito. O fato é que a Diana se envolve com o Heraldo e tem algumas passagens no filme que vão apresentando a característica trágica dos personagens. Isso é interessante. O Heraldo conta sobre a sua infância. Ele e o irmão viviam com uma mãe e um padrasto, um padrasto abusador. Sofriam as violências desse padrasto. O irmão mais velho, quando ainda possivelmente adolescente, junto com ele, ou na presença dele, do Heraldo, assassina esse padrasto a facadas e enterram no quintal esse corpo. O irmão, o Jorge, e essa é a culpa que o personagem do Heraldo carrega, ele foi, nessa noite que ele ficou preso no motel, o irmão foi tentar resgatar o dinheiro do devedor. E o irmão foi assassinado. E ele, quando chegou ao local, no dia seguinte, quando ele conseguiu escapar, ele apenas viu o irmão morto sendo recolhido e tudo não passou de uma violência cujo criminoso foi assassinado, enfim, foi uma tentativa de assalto que não deu certo e provavelmente o proprietário do estabelecimento, enfim, o personagem, o francês, né, acabou saindo ileso da situação, sem pagar o que devia, e o irmão Jorge acabou morrendo. Então, esse histórico de violência acompanha o Heraldo. Em um determinado momento, a Diana conta pro Heraldo, numa das inúmeras vezes em que eles transam, o filme é extremamente erótico, no sentido das insinuações sexuais que acontecem entre os personagens. Ela conta que o Elias, para fazê-la voltar para ele,
buscou-a na casa de uma pessoa da família dela e jogou gasolina na casa, no cômodo, na casa, nela, no próprio corpo, e segurou um isqueiro dizendo que se ela não voltasse para ele, ele acabaria com tudo. Então a gente vai percebendo que a violência acompanha como que uma estrada paralela à narrativa do filme. A própria Diana, em um momento que o Heraldo se declara para ela e quer que ela vá com ele para São Paulo, diz que eles não teriam dinheiro para viver em São Paulo, eles poderiam ficar ali e viver com um motel, afinal de contas ela tinha direitos, porque ela era casada com ele, e ela pensou que projetou para ele uma ideia que ela já havia tido de matar o Elias e fazer parecer um acidente. E como ele entendia de mecânica, de eletricidade, o filme meio que dá uma dica de que isso pode vir a acontecer, para os dois se livrarem do Elias e ficarem com o motel. Na verdade, o motel funciona como um abrigo, como um refúgio e também como uma prisão. A Diana é provavelmente a maior prisioneira. Ela, em um determinado momento, diz que ela se sente como um dos animais do Elias, porque o Elias tem uma série de animais. Aliás, o destino está muito relacionado com natureza nesse filme, porque a gente vê burros, jumentos, galinhas, gatos, animais aparecem nas pinturas das telas que estão nos quartos de motel, aparece uma cobra numa banheira que entrou, ou seja, o animal é muito simbólico, ele aparece um animal morto na piscina, os animais aparecem muito, dando esse tom da natureza instintiva da história e principalmente dos personagens. E ela então, ela faz essa comparação de que o Elias a tratava como mais um pertence dele, mais um animal que ele tinha. E isso é muito interessante porque o desenrolar da trama é que existe um personagem anunciado pela Diana como gay, que é o Moco, que é quem cuida, quem faz a folga dela no motel. E ele tinha interesses no Elias, sempre teve, ela diz isso, e descobre que ela tem uma relação com o Heraldo através das câmeras do motel. E ele faz com que o Elias, não propositalmente, mas acidentalmente, veja essas cenas. Então, isso é bastante interessante. E aí o Elias, então, trama a morte. Primeiro, ele tenta afugentar o Heraldo, mas o Heraldo volta. E aí, então, tem cenas de violência, obviamente. E aí, então, ele pega os dois e leva no seu carro pra dar cabo da vida deles. É importante afirmar que o mesmo personagem, o francês, que o Heraldo tinha como função, junto com o irmão, buscar o que ele devia para dona do local onde eles viviam, ele morre, tem uma parada cardíaca, alguma coisa, dentro de um dos quartos do motel, com uma suposta prostituta que fugiu. E o Elias, para evitar escândalos, evitar divulgação, pega o corpo do francês, bota na carroceria do Jeep e leva junto com o Heraldo e queimam o corpo e enterram na areia. Então, ambos juntos, e o Heraldo, inclusive, tem um certo sentimento de vingança, né? Sobre tudo o que aconteceu, sobretudo com o irmão dele. Então, tudo isso paira na história, né? E o desfecho é que o Elias leva os dois para o mesmo local onde ele desovou o corpo do outro francês e iria matá-los. Mas num embate corporal, os dois conseguem fugir
ele sai atrás e ele acaba sofrendo um acidente com o carro, ele atropela um cavalo. E aí entra toda a ironia da história, porque ele adorava animais, ele tinha uma série de animais. E a Diana ainda fala que se livrou dele, quem diria, ela sempre quis que ele morresse, desejou que ele morresse, e que foi um cavalo quem a salvou, de certa forma, né? E o Elias acaba morrendo. O filme, então, vai ter um desfecho que é uma comunicação narrativa, a gente não sabe se por carta, mensagem, telefonema, do Heraldo para Diana, e no qual fica claro que ele foi para São Paulo, que ele foi para o Sul, e ela ficou no motel e ficou muito bem, tocando o seu negócio. Então, ela de prisioneira passa a ser a personagem, a heroína que se deu bem. O Elias, o forasteiro, o empoderado, né? O dominador, morreu. E o Heraldo, o jovem, cujo destino vinha sendo o tempo todo o da sobrevivência, consegue dar cabo do seu passado, vamos assim dizer, e seguir a sua vida em frente. É um filme com um final um tanto melodramático, porque nós temos 3 destinos que se cruzam no motel Destino, e nós vamos ter ali todo um ambiente, o tempo todo com um som ao fundo de gritos, gemidos e urros de prazer, porque ele nos conta como é que funciona um motel pelo outro ponto de vista. De certa forma, os personagens são todos voyeurs e nos coloca na posição também de voyeur o filme. Eu gosto muito dos filmes do Karim Ainuz, porque ele dá sempre uma perspectiva do humano. O humano real, esses que a gente olha pela rua e pode conhecer e não se dá por conta das profundidades dramáticas que habitam aquele ser. Esse é Motel Destino e é um filme, sobretudo, reflexivo sobre essas questões e que dialoga muito com a tragédia que acaba acontecendo. Eu confesso que eu esperava outros elementos trágicos, que não o como aconteceu. Eu achei que, de certa maneira, ele pendeu para o melodrama porque ele teve um final feliz. Mas quem não gosta de finais felizes, né? A tragédia é marcante exatamente porque geralmente o final é incômodo, é desconfortável, e esse não necessariamente foi assim tão desconfortável. O filme vale a pena pela maneira como o Karim Ainuz sempre conta as suas histórias. Para mim, ele é quase como o Almodóvar do Nordeste brasileiro, assim. Ele sempre busca tramas interessantíssimas. E fica sempre aquela questão, né? Motel Destino. Eu, cada vez que vejo título, nome de motel, eu sempre me pergunto o que dá nome a... Qual foi a ideia por trás de dar aquele nome para aquele determinado estabelecimento? Neste caso, é um trocadilho muito interessante, porque é o local em que os destinos se encontram e seguem o seu curso. Espero que vocês que assistam. Se gostarem, comentem aqui embaixo se concordam comigo, discordam, o que vocês acharam. E se inscrevam no canal e deixem um like de vocês. Certinho? Obrigado.